Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. E hoje a gente vai aprender como reduzir a ordem de uma matriz. Ah, professor, mas para que isso? Bom, a redução da ordem da matriz para a própria matriz não adianta de muita coisa. Mas para o assunto que a gente está estudando agora, que é determinantes, vai ser, digamos assim, um truque para você poder resolver qualquer determinante, tá entendendo? De qualquer ordem. Até porque nas últimas aulas, né, a gente aprendeu como resolver o determinante de uma matriz de ordem 1 por 1, que era o próprio elemento, né? Só tem um elemento lá dentro, vai ser ele mesmo o resultado do determinante. De ordem 2 por 2, onde você vai ter o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Temos também o de ordem 3 por 3, que é aquela regra de Sarris, que você tem que pegar as diagonais principais, a diagonal principal e suas paralelas, e a diagonal secundária e suas paralelas. Se você ainda não aprendeu isso, então você começou aqui no meio do caminho. Você vai ter que dar uma olhada lá para trás para poder entender esse problema aqui. Aí, semana passada, nos vídeos da semana passada, uma aluna perguntou para mim, a Natália, que como é que resolvia um determinante de ordem 4 por 4, se era do mesmo jeito da de ordem 3 por 3. Se a gente ia fazer diagonal principal e suas paralelas, diagonal secundária e suas paralelas. Eu disse, não é assim. Até tem uma maneira da gente resolver diretamente, né, dentro da matriz, resolver o determinante diretamente, que seria usando o cofator. Mas aqui o intuito da regra de Chió não é você sair daqui com o resultado do determinante. Aqui a questão é você reduzir para você conseguir encaixar em uma das três que eu te dei ali nas primeiras aulas. Para você, estou numa matriz de ordem 5 por 5. Quero calcular o determinante dela. O que você faz? Você primeiro reduz para a ordem de 4 por 4, depois para a ordem 3 por 3, e aí na ordem de 3 por 3 você pensa em resolver o problema, que aí você já sabe resolver usando a regra de Sarris. Agora é o seguinte, né? Tem umas condições para você poder aplicar esse método aqui na sua questão. Você tem que observar primeiro se ele traz as condições necessárias para você fazer isso. Primeiro, a matriz tem que ser no mínimo de ordem 2. Qual seria a necessidade de você resolver a de ordem 1, né? De ordem 1 por 1? Não tem necessidade nenhuma. Então, tem que ser no mínimo de ordem 2 para você pensar em aplicar a regra de Chió, para você pensar em reduzir a ordem dessa matriz, certo? Segundo, se ela sendo ela quadrada, de ordem acima de 1, sendo 2, 3, 4, 5, 6 assim por diante, aí você vai precisar da segunda etapa. Você vai precisar que o primeiro elemento dessa matriz seja o número 1. Como assim, professor? Notei que aqui é uma matriz quadrada, de ordem 4 por 4, certo? 4 linhas por 4 colunas. Então ela já se encaixa na primeira necessidade, que é ela ser de ordem quadrada maior que 2. O primeiro elemento tem que ser 1, certo? Para essa regra de Chió funcionar, o primeiro elemento tem que ser 1, exatamente 1. Professor, é menos 1. Dá um teus pulos, multiplica tudo por menos 1 para poder resolver isso aí, mas tem que ser exatamente 1, não pode ser diferente. Tudo bem? Certo. Tudo bem, já temos o que é necessário. Temos aqui a matriz, ela é uma matriz quadrada de ordem maior que 2 e o primeiro elemento é 1. E agora, como é que eu faço, professor? Bom, você vai suprimir a primeira linha e a primeira coluna. Como assim suprimir, professor? Você vai tirar, suprimir é tirar. Você vai tirar, tira a primeira linha, tirou a primeira coluna, certo? Os elementos que ficaram aqui, 5, 4, 5, 7, 1, 3, menos 3, 2 e 0, vão servir de base para a próxima matriz, que é já justamente a de ordem 3 por 3. Você já nota aqui que ela só tem 3 linhas, por 3 colunas. Então, esses elementos que estão aqui dentro desse quadrado maior, eles são justamente os elementos que vão servir de base para a próxima matriz, certo? E agora, professor, qual é o próximo passo?
Suprimir a primeira linha, a primeira coluna. E agora, de cada elemento restante, a gente vai subtrair o produto dos elementos suprimidos da mesma linha e da mesma coluna desse elemento. Ai, professor, você falou aí, não entendi uma grama. Não, calma, jovem, vai dar certo. Isso aqui não tem dificuldade, não. O que você vai fazer? Tem o 5, aqui o 5, né? Quem foi que sumiu, quem foi que foi retirado na mesma linha que o 5? O menos 2. Quem foi que foi retirado na mesma coluna do 5? O 0, certo? Quem saiu foi o menos 2 da linha e quem saiu foi o 0 da coluna, certo? Então, nós vamos pegar o 5 e subtrair da multiplicação desses dois elementos, do menos 2 pelo 0. Ok? E assim a gente vai fazer com todo mundo. Ó. O 5, que estava bem aqui, era com menos 2 e com 0. O 7 vai ser com 0 e o 0. O menos 3 com 4 e 0. O 4, menos 2 e 3. E assim sucessivamente. Você vai fazer de 1 por 1. Então, o próximo vai ser o 7. Então, 7 menos. Sempre subtraímos, viu? Menos 0 vezes 0. Menos 3. Menos 4 vezes 0. Certo? Não tem dificuldade não. Próximo. Agora é o 4. Nós já estamos na segunda coluna. Ó. 4 menos. Menos 2 vezes 3. Certo? 1 menos 0 vezes 3. 2 menos 4 vezes 3. E assim você vai fazendo. Vamos para a próxima. 5 menos 2 vezes 2. Gente, eu estou colocando esse parênteses bem aqui, ó. Quero que vocês entendam. Isso é muito importante porque eu vejo muito erro desse aqui. Você já vai sabendo que tem que subtrair e de repente tem um número negativo. Olha, já tem o sinal negativo, que é desse subtraímos aqui. Então, já tem o sinal negativo na fórmula. Esse outro negativo que está dentro do parênteses é do número. Então, ficaria estranho se eu colocasse assim sem o parêntese. Ou se eu colocasse assim, multiplicando. Então, fica muito estranho. Então, é melhor você colocar um parêntese para resguardar o sinal, certo? Para você saber que tem que fazer uma multiplicação de sinal bem aqui. Tudo bem? Não é em todo caso que a gente vai colocar esse parêntese. Por exemplo, aqui no 4 não há necessidade. O 4 era positivo. Aí não tem necessidade porque menos com mais o 4 vai dar menos de qualquer jeito. Então, não haveria uma necessidade. A não ser que você já soubesse que aqui tem que trocar o sinal e botar positivo, né? Aí eu aceitaria. Mas, sendo assim, para você não se confundir, coloca um parêntese quando o número for negativo e você tiver que colocar dentro de uma multiplicação. Continuando. Vamos para o 3. Então, é 3 menos 0 vezes 2. E, por fim, 0 menos 4 vezes 2. Espero que todo mundo tenha entendido. Né? Vou de novo. É 5. Esses elementos que estão aqui servem de base para essa nova matriz. 5, 4, 5, 7, 1. Veja só. 5, 4, 5, 7 e 1. Estou usando os mesmos números que estão aqui dentro. Estou subtraindo de cada um a multiplicação do elemento, da linha e da coluna desse próprio elemento, desse que eu estou subtraindo, que não estão mais fazendo parte da matriz. Ou seja, estou subtraindo menos 2 vezes 0. 0 vezes 0. 4 vezes 0, 4 vezes 3 e assim sucessivamente. Vamos fazer aqui, vamos terminar essa redução. Então, bora lá. Ixi, ficou torto. Não tem nada não. Então, aqui dá 0. Aqui dá 0. Aqui dá 0. Legal, né? Trabalhar com 0 dentro de multiplicação, porque 0 é tudo. Então, 5, 7, menos 3. Agora aqui não dá 0, né? Aqui dá 6. Menos 6. Com menos que está fora, dá mais. Então, 4 mais 6. 10. Aqui dá 0. Então, fica 1. Aqui dá menos 12, né? Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Menos 12 com 2 dá menos 10. Ó, é 2 menos 12.
sinais são diferentes. Esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. Você subtrai e dá o sinal do maior. 12 menos 2 dá 10. O sinal do maior é do 12, certo? Isso aqui você aprende lá, acho que no sexto ano, né? Que era a quinta série. Você aprende a resolver isso aqui lá, ou é no sétimo ano. Vou dar uma olhada para dizer com certeza. Mas é numa dessas etapas mais do ensino fundamental menor, né? Maior para menor. Bom, vamos terminar. Aqui dá positivo, certo? Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. 5 mais 4 dá 9. Aqui dá 0. O 0 é muito bom, gente. Maria, quem é que não gosta do 0? Aqui dá menos 8. Certo? Pronto. Acabamos de reduzir essa matriz, que era de ordem 4x4, para essa aqui, que é de ordem 3x3. Elas vão ter o mesmo determinante, tá bom? Bom, se você quisesse, por exemplo, ir além disso e reduzir de ordem 2x2, você trocaria a posição dessas duas colunas, depois da linha, e aí você colocaria o 1 bem aqui, ó. É tipo como você estivesse resolvendo o cubo mágico, né? Ou aqueles quebra-cabeça de bloquinho, que você tem que ficar passando o dedo e mexendo ele no bloquinho. É basicamente isso, você vai ter que trocar essa coluna para cá, aí depois para o 1 subir você troca a linha, certo? Então, se você ainda não jogou o cubo mágico, nem esse joguinho de quebra-cabeça de pecinha assim, de você ficar girando, eu acho interessante você fazer para você ter mais ou menos a ideia do que você vai fazer aqui com as matrizes. Bom, eu vou adiantar no segundo vídeo um exercício que vai falar sobre isso, mas por enquanto eu quero dizer o seguinte, que essa regra de Chió, ela serve para você reduzir a ordem do determinante, mas ela também serve, né, a ordem de uma matriz, mas ela também serve para você calcular o determinante. Como, professor? Daqui você reduz de ordem 3x3 para ordem 2x2, né? Aí você vai ter uma matriz de ordem 2x2. Daqui para cá você reduz. Depois você aplica de novo e reduz de ordem 1x1. Aí você vai ter só um elemento aqui dentro. E o resultado do determinante vai ser justamente esse elemento. Então, no caso aqui, se você tem uma de ordem 4x4, você aplicando a regra de Chió 3 vezes, uma para reduzir de ordem 3x3, outra para reduzir para a ordem 2x2 e outra para reduzir para a ordem 1x1, você acaba determinando aí o valor do determinante. Você acaba encontrando o valor do determinante. Esse não é o intuito. O intuito aqui é reduzir pelo menos para de ordem 3x3, que aí você já vai aplicar a regra de Sarris, tá bom? É isso aí, tamo junto, é nóis, até já já. Eu vou trazer uns exemplozinhos para vocês entenderem melhor. Fui!